Olá, muito boa noite para você de casa, para você que está no trabalho também. E olha, deixa eu te fazer já uma pergunta aqui no nosso Conexão ND de hoje, dessa quarta-feira. Logo de cara, né? Você acha bom o uso da planta da maconha, que é a cannabis sativa, né? Para tratamento de doenças neurológicas? O que você acha sobre esse assunto, hein? Então hoje a gente vai bater um papo diferente, né? Sobre o uso medicinal da cannabis. A gente vai entender melhor sobre como o princípio ativo dessa planta pode ajudar pacientes com, por exemplo, alguns distúrbios neurológicos. Aliás, existem até 2 projetos de lei agora tramitando na Câmara de Vereadores de Florianópolis que diz o seguinte, eles defendem, né? Um defende o uso medicinal da planta, né? Defende aí o incentivo de pesquisas nessa área e o outro defende já a distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. E para a gente entender então melhor sobre o uso medicinal da cannabis, a gente convidou a especialista em neurocirurgia, também diretora técnica da clínica especializada no atendimento de pessoas portadoras de transtornos neurológicos, a doutora Patrícia Montanher Soares Silva. Muito obrigado, doutora Patrícia. Boa noite para você, tudo bem? Boa noite, obrigada pela oportunidade. Satisfação estar aqui dividindo com o público um tema de tanta importância. É verdade, né? Aliás, agradeço aqui pelo seu tempo, né? De estar aqui conversando com a gente. Já quero fazer uma pergunta bem direta. Você concorda com o uso medicinal da planta da maconha? E por quê? 110%. Essa planta mudou a minha trajetória profissional. Depois que essa planta apareceu na minha vida profissional, me tornei uma neurocirurgiã, uma médica muitíssimo melhor. O Olha potencial só. terapêutico é incrível e não é nenhuma novidade. Essa planta tem sido explorada para fins medicinais há milênios. E o que Uhum. aconteceu de diferente é que na década de 80 se desvendou por que a planta funciona. Então a gente descobriu receptores que estão distribuídos por todo o nosso sistema nervoso e outros órgãos e que interagem com os elementos químicos da planta, um sistema endocannabinoide complexo e que é responsável por modular, regular todas as funções fisiológicas dos seres humanos, do nosso corpo humano. A Uhum. gente tem utilizado essa planta com resultados surpreendentemente satisfatórios em doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer, epilepsia, Uhum. autismo, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, nas sequelas neurológicas após um acidente vascular cerebral, após um traumatismo crânioencefálico. As aplicações são extremamente surpreendentes dentro desse universo da neuro e eu não só sou a favor, como me tornei uma grande defensora aí dessa terapêutica. Até porque você já utilizou muito, doutora, essa planta, né? Quer dizer, o extrato dessa planta para vários pacientes. Conta para a gente algumas situações assim que você já passou com o paciente e que acabou funcionando o uso dessa planta. Eu poderia citar diversas histórias aqui. Eu Hum. prescrevo cannabis medicinal desde 2015. Puxa. Hoje tenho aproximadamente 1.000 pacientes em uso regular dos extratos de cannabis. E posso citar aqui um caso até que recentemente foi para a mídia, um paciente meu que sofreu um traumatismo craniano grave, teve que ser operado, eu fiz a cirurgia dele, Uhum. ficou com uma sequela neurológica muito extensa, acamado, gastrostomizado, se alimentava por gastrostomia, não interagia, um estado de coma vigil. E a gente iniciou a cannabis medicinal para ele, fizemos umas outras medidas também para contornar algumas intercorrências clínicas e cirúrgicas. E hoje esse paciente interage, conversa, esse paciente se alimenta de forma independente, via Uhum. oral, retirou a sonda de gastrostomia e voltou para a rotina de vida diária no seio da família dele. E é um tipo de resultado que eu simplesmente não observava antes dessa planta entrar no meu arsenal terapêutico. E como é que essa planta entrou então aí no seu arsenal terapêutico? Quer dizer, como é que você descobriu e o que efetivamente tem nela que acaba melhorando o quadro de algumas doenças neurológicas ou até mesmo de dores, né, no corpo? E também funciona para isso? Com certeza. Quadros de dor crônica, essa planta tem muitíssima aplicabilidade. Então, depois que eu terminei minha formação em neurocirurgia, comecei a atender meus pacientes, eu sentia bastante insatisfeita com o arsenal terapêutico que eu havia aprendido até então. Pacientes com dor crônica e pacientes com transtornos neurológicos diversos, a gente fica patinando muitas vezes no arsenal terapêutico farmacológico habitual, né, de anticonvulsivantes, antidepressivos,
ansiolíticos, indutores do sono, antipsicóticos, e para muitos casos a gente não atinge resultados realmente satisfatórios na qualidade de vida dessas pessoas, né? Principalmente pacientes com dor crônica e com transtornos neurológicos de difícil manejo. Então, foi na minha ansiedade de buscar melhores alternativas para essas pessoas que a cannabis surgiu na minha vida e eu descobri um universo bastante empolgante, né? Estudar o sistema endocannabinoide, estudar os elementos químicos dessa planta, realmente foi muito fascinante e só veio a somar na minha trajetória profissional. Hoje eu entrego resultados muitíssimo melhores nos meus pacientes do que eu entregava antes. Mas você acha, por exemplo, que esse extrato, né, que essas substâncias químicas que tem na cannabis, elas podem até substituir, por exemplo, algum antidepressivo ou não? Existe essa possibilidade, sim. A gente já tem muitos estudos mostrando que os pacientes que começam a fazer uso regular da cannabis medicinal frequentemente conseguem desmamar outras medicações. Então, existe um potencial enorme de redução prescritiva para esses pacientes. Tem estudos que mostram com clareza pacientes usuários de opioides, 40% a 60% desses pacientes conseguem suspender ou reduzir a dose de opioides. 30% dos pacientes conseguem reduzir ou desmamar benzodiazepínicos. Cerca de 20% dos pacientes conseguem desmamar antidepressivos. Anticonvulsivantes também, é muito comum a gente conseguir desmamar quando inicia o tratamento com cannabis medicinal. E isso acontece porque essa planta, ela tem mais de 500 elementos químicos ali dentro. A gente está falando de um medicamento de moléculas múltiplas. Então, a gente tem múltiplos mecanismos de ação e múltiplas possibilidades de ajudar os pacientes em diferentes frentes. A gente ajuda esses pacientes na questão da dor, a gente ajuda os pacientes na questão do sono, a gente ajuda os pacientes na questão dos transtornos do humor, na ansiedade, na depressão. Especificamente nos transtornos neurológicos, a gente ajuda os pacientes na espasticidade, a gente ajuda esses pacientes também a resgatar algumas funções neurológicas que foram comprometidas com essas doenças graves. Eu só vejo benefícios utilizando essa planta no contexto dessas doenças neurológicas. Pois é, agora, você acha que, por exemplo, o uso muito frequente, por exemplo, dessa planta pode causar, por exemplo, alguma dependência no paciente ou não? Muito importante você ter colocado essa questão, porque é frequente as pessoas confundirem o uso medicinal dessa planta com o uso recreativo. Certo. Gente, o uso recreativo da cannabis na forma de fumo, não padronizada, né, e algumas vezes realizada de forma muito precoce em jovens, adolescentes e de uma forma muito frequente e não raras vezes abusiva, está sim associada a uma taxa de dependência em torno de 9 a 11% e a maior incidência de efeitos adversos neuropsiquiátricos, né, negativos. No entanto, no contexto, no cenário de uso medicinal, na maioria das vezes, o pilar do tratamento é a via oral. Então, a gente está falando de uma via de administração totalmente distinta, que tem uma biodisponibilidade distinta e tem efeitos distintos da via inalada. E a gente está falando de um produto que a gente tem clareza do que tem ali dentro, é padronizado, passou por teste laboratorial, a gente tem a assertividade da dosagem que a gente está prescrevendo, e a gente tem uma estratégia prescritiva, né? Então, é um contexto, é um cenário metodológico, científico, acadêmico, com estratégia e sob a supervisão de um profissional médico capacitado. E a gente não pode comparar essa situação com o uso recreativo da planta, né? É uma outra discussão que deve, sim, ser amadurecida no nosso país, mas, no primeiro olhar, a prioridade deve ser os pacientes. E pacientes portadores de doenças graves, incapacitantes, que não estão encontrando melhoras no arsenal terapêutico habitual. Claro. Essas pessoas têm prioridade nessa discussão de liberar cannabis no nosso país. Agora, é interessante que você estava falando, né, de a gente separar essas coisas, tal, porque tem alguns deputados que estão e até vereadores, né, que estão discutindo agora essa questão da lei, né, tem 2 projetos de lei aí tramitando na Câmara, justamente para defender o uso medicinal da cannabis. Mas, por exemplo, será que isso, na opinião de alguns políticos, né, de algumas autoridades, será que isso já não é o início para poder liberar a maconha para uso recreativo também? Será que isso não seria um passo? Qual é a tua opinião? Olha, a gente observou isso nos outros países, essa
legalização conjunta entre a medicinal e recreativa. Uhum. O que é muito importante a gente aprofundar a discussão no uso medicinal e proteger o paciente, né? Eu sou uma grande defensora de usar essa planta para fins medicinais, e a prioridade deve ser a gente fornecer todos os meios para proteger os pacientes, para que eles tenham acesso a uma medicação que seja segura, que seja eficaz e que seja de baixo custo, que esse custo seja acessível, que seja também disponibilizado pelo sistema público de saúde, pelo sistema privado de saúde. A Uhum. discussão na seara recreacional é muito mais complexa, muito mais ampla e exige um amadurecimento grande do ponto de vista cultural, social e político. Agora, a gente não pode atrasar o caminho medicinal em detrimento da discussão mais complexa recreacional. É uma tremenda ignorância negar o potencial terapêutico dessa planta, especialmente em contextos de saúde grave. Uhum. Então, essa distinção precisa estar clara para as pessoas, para o público, para a comunidade médica, para que a gente não atrase o desenvolvimento, o progresso da medicação da cannabis como medicamento. Doutor, até estava olhando e pesquisando sobre esse assunto, né? E percebi também que na China, por exemplo, vários outros países orientais utilizam já a cannabis para tratamento já há mais de 2.800 anos. É verdade? Você tem essa notícia também? Sim, é verdade. Essa planta é usada para fins medicinais há milênios. A primeira Hum. farmacopeia do mundo, farmacopeia chinesa, Ping Shaoxing, de 2.700 anos antes de Cristo, já referia o uso dessa planta para fins medicinais. Os Uhum. primeiros tratados de farmacopeia do mundo já referiam essa planta para diversos contextos de saúde. A gente tem uma literatura vasta de 1800, de 1900, utilizando essa planta para fins medicinais. Pedânios Dioscorides, que é uma referência na literatura médica, na sua obra de matéria médica, 70 anos depois de Cristo, já referia essa planta, os elementos dessa planta, como potentes anti-inflamatórios e analgésicos. Então, a exploração medicinal dessa planta é histórica, é cultural, é ancestral. O que tem de novidade que explica cientificamente o porquê que a planta funciona é a descoberta do sistema endocannabinoide na década de 80 e 90. E Uhum. eu fico pasma de perceber que até hoje, né, a academia negligencia esse conhecimento para a gente nas escolas médicas. É impressionante, porque esse conhecimento está aí desde a década de 80 e 90. Simplesmente o sistema endocannabinoide é um sistema regulatório vital que modula, regula todos os outros sistemas fisiológicos do organismo, incluindo o sistema neurológico, e hoje a gente tem pouquíssimas escolas médicas que abordam esse assunto. Eu Uhum. fiz minha graduação aqui na Federal Santa Catarina, me graduei em 2008, e não tive nada na minha graduação sobre o sistema endocannabinoide e cannabis medicinal. E esse é um problema de ordem global, né? Mesmo lá nos Estados Unidos, onde a cannabis medicinal é legalizada desde 1996, na Califórnia, Uhum. só 11% das escolas médicas norte-americanas abordam o tema em sua grade curricular. A gente tem muito o que fazer em educação nesse sentido, e é por isso que hoje eu tenho esse propósito aí de levar essa informação técnica e qualificada para outros colegas. E de onde você acha, Patrícia, que tem mais pesquisas, por exemplo, nessa área? É mesmo lá para a China, no Oriente, ou aqui também? Porque no Brasil tem pouca ainda pesquisa sobre isso, né? Como você estava dizendo. Olha, curiosamente não. Hum. Nosso país desponta internacionalmente com muitas Ah, é? pesquisas qualificadas nessa área, sim. Nós temos muitas pesquisas, principalmente nos núcleos de estudo ali da USP Ribeirão, Uhum. que são referências internacionais. Temos muitos trabalhos interessantes de pesquisadores brasileiros, mas sim, tem alguns núcleos, né, como Canadá, Israel, principalmente Israel, que despontam nas pesquisas médicas mais avançadas nessa área no mundo. Maravilha. Agora sim, ó, voltando um pouquinho dessa questão da legalização. Muita gente se preocupa ainda, né? E algumas pessoas até questionam, mas se aceitar a questão da cannabis medicinal, vai ser um passo lá para você liberar a maconha, por exemplo. Então, muitos políticos estão voltando contra, justamente com esse medo de facilitar. Você acha, por exemplo, que se a gente, se os políticos, né, se for realmente legalizar essa questão do tratamento medicinal, será que vai ser preciso uma fiscalização mais intensa até
para que não ocorra essa legalização da maconha como uso recreativo, que é o medo de muita gente? Sim, a gente vai ter que desenvolver métodos de padronização, de Uhum, segurança, de fiscalização desses produtos e da distribuição desses produtos, sem dúvida nenhuma. Mas é um retrocesso, é até uma ignorância a gente atrasar a oferta de uma medicação segura, eficaz e que resgata a qualidade de vida de pessoas que estão em intenso sofrimento, com doenças graves, incapacitantes e refratárias, uhum. por um medo de talvez a coisa evoluir para um uso recreativo. Como eu disse anteriormente, a gente tem que desvincular essa discussão nesse momento, a prioridade tem que ser o paciente e amadurecer com calma a discussão do uso recreativo, que sim, deve vir à pauta quando a gente estuda as raízes, né, proibicionistas em relação à cannabis. A Uhum. gente entende que existe muito viés cultural nessas decisões e que culminaram em pouquíssimo resultado prático, né, para a saúde, digamos assim, da população. Então, de novo, tem que desvincular nesse momento, a prioridade tem que ser os pacientes, a gente não pode atrasar o acesso dessas medicações aos pacientes por conta dessa discussão eminentemente política, né? Uhum. Saúde à frente. Entendi. Você estava explicando para a gente agora há pouco, né, que justamente agora, como você está dizendo, de separar essas coisas, questão recreativa e a questão medicinal, quer dizer, o uso, né, medicinal da cannabis. Mas eu gostaria que você explicasse para a gente, e de uma forma bem simples, para o pessoal de casa entender, para a gente que é leigo, né, para a gente entender melhor, qual é o princípio ativo, o que tem realmente nessa planta de elementos que podem ajudar nessa dor ou nos distúrbios neurológicos, né, como você estava dizendo, diferentemente do fumo, que a maconha, né, que muita gente condena, tal, no Brasil é proibido ainda, mas a gente queria saber essa diferença. Por que que a planta realmente tem algumas questões ali, algumas substâncias boas e que pelo fumo acaba sendo prejudicial? Então, só para Tá. você explicar essas duas questões, mas eu vou pedir para esperar um pouquinho, que a gente vai para um breve intervalo, mas voltamos logo, logo com mais essas questões, né, esse questionamento aqui sobre a cannabis. O que você acha aí, você de casa, hein? Ela é boa ou ruim, a legalização da questão medicinal da cannabis? A gente volta rapidinho. O nosso Conexão ND desta quarta-feira está de volta e no nosso bate-papo de hoje a gente está conversando com uma especialista em neurocirurgia sobre a questão do uso da cannabis, a planta da maconha, né, para uso medicinal. Ela estava contando aqui, a doutora Patrícia Montanhé Soares Silva, já está de volta aqui com a gente também, estava mostrando para a gente toda essa questão de várias pesquisas que já atestam, né, a efetividade, a eficiência, talvez, da cannabis para fins medicinais. E agora há pouco, antes do intervalo, eu perguntei para você sobre esse princípio ativo. Afinal de contas, o que tem nessa planta que é tão bom, no caso, para vários problemas de saúde, principalmente doenças neurológicas, né? E diferentemente da questão do fumo, porque o fumo pode ser prejudicial. Por que o fumo é prejudicial e o extrato é benéfico? Explica para gente. Muito, muito boa pergunta. É bem importante ficar bem claro isso para a população e para a comunidade médica. Então, a planta em si é a mesma, né? Que é utilizada para o fumo e que é utilizada para extrair a medicação. Nessa Uhum. planta, a gente tem mais de 500 elementos químicos já decifrados. Os principais e mais frequentes nessa planta são os fitocannabinoides CBD, canabidiol e THC, tetrahidrocannabinol. Mas essa Uhum. planta não é só CBD e THC, né? Tem inúmeros outros terpenos de propriedade terapêutica, como beta-cariofileno, como mirceno, linalol e muitos outros, e também flavonoides, que a gente tem já muitos estudos demonstrando potencial Ah, terapêutico. Patrícia, só uma coisinha. Você falou em THC, flavonoides também. Gostaria que você explicasse o que são os flavonoides para o pessoal de casa e também o THC. Que substâncias são essas? Tá, então vamos lá. CBD, canabidiol e THC, tetrahidrocannabinol, são os dois fitocannabinoides mais prevalentes da planta da cannabis. São os dois
canabinoides que a gente tem mais estudos até o momento e que foram mais explorados do ponto de vista medicinal. Os terpenos são as substâncias que dão o cheiro, o aroma das plantas. E a gente tem terpenos em diversos outros vegetais, não é exclusivo da cannabis, né? Então, beta-caroteno, mirceno, linalol, são outros terpenos que estão presentes em outras plantas e também na planta da cannabis. Certo. E temos também flavonoides, que são outro grupo de substâncias químicas que estão presentes na cannabis e que demonstram potencial terapêutico. Mas que potencial terapêutico tem esse? Eu lembro até que o chocolate também tem flavonoide, né? Sim. A gente ainda não tem muitos estudos em relação aos flavonoides da planta da cannabis, mas tem saído alguns, inclusive demonstrando potencial antineoplásico, né, de combater câncer. Combate câncer, o flavonoide. Diferentes tipos de câncer, exato. Tem alimentos também, né? Além do chocolate, tem alguns alimentos que têm o flavonoide, né? Ele ajuda na antioxidação, se não me engano, do organismo. Sim, sim. Esse grupo de elementos químicos não são exclusivos da planta da cannabis. Então, o que mais se destaca aqui, a gente tem mais intimidade, né, até com o que já tem publicado na literatura e em conversar, é sobre o CBD e o THC. Mas é importante que as pessoas entendam que essa planta vai muito além desses dois principais elementos químicos, né? Quando se utiliza a planta na forma de fumo, tá? Frequentemente não se tem acesso à padronagem, né, dessa flor, a gente não sabe a potência dessa flor, né, a miligramagem que tem de CBD, de THC, especialmente THC, as pessoas utilizam a flor para fins recreativos devido ao potencial psicotóxico, psicoativo do THC, né? Então, as pessoas que utilizam a planta na forma de fumo estão utilizando geralmente um produto que a gente não tem padronização, né? E o problema do fumo é que a fumaça libera subprodutos tóxicos que são potencialmente agressivos para a árvore respiratória, potencialmente cancerígenos. Certo. E a temperatura de combustão do fumo inativa cerca de 70% dos canabinoides e terpenos. Então, definitivamente não é um cenário que a gente usa como uma estratégia medicinal, certo, né? Comparativamente, a gente pode extrair os elementos químicos dessa planta para administração via oral, né? Através de óleos, de cápsulas, de tinturas. E nesse contexto, a gente tem uma padronização de quantos miligramas está aportando, né, para o paciente. E a forma de absorção desses canabinoides é diferente da forma inalada. Pontualmente, existe sim indicação clínica de utilizar a via inalada para alguns pacientes, tá? Mas aqui no Brasil isso não é uma realidade para a gente. Lá em Israel, onde já existe um programa de cannabis medicinal há muitos anos, tem dispositivos próprios para se fazer a inalação controlada, padronizada, assertiva da flor de cannabis, né? Mas isso não é uma realidade aqui no Brasil. Claro. E independente disso, a via oral já atende a maioria dos pacientes. Esse THC que você estava falando, esse elemento, ele age no quê? Por exemplo, nos seus neurônios ou, enfim, no organismo da pessoa? O que ele faz? O THC tem inúmeras propriedades terapêuticas, né? O THC é anti-inflamatório, é relaxante muscular, é indutor do sono, neuroantioxidante. O THC promove uma sensação de relaxamento, de bem-estar, reduz a ansiedade. O THC também é anticonvulsivante, né? Apesar de ter um potencial anticonvulsivante menor que o CBD. Então, tem inúmeras... É indutor do apetite, né? Em pacientes com câncer, é extremamente benéfico, inibe náuseas e vômitos. Tem muitas propriedades terapêuticas interessantes, né? Problema é que as pessoas estigmatizaram o THC por conta do uso recreativo, né? Porque o THC também dá a sensação de euforia que as pessoas buscam com o uso recreativo. Claro, mas aí tem essa questão tóxica, né? A fumaça e tudo mais, que aí tem outros problemas. Isso. Aí que vem o entendimento de que psicoatividade é diferente de psicotoxicidade, né? Quando a gente usa cannabis para fins medicinais, a gente procura uma psicoatividade positiva, uma sensação de relaxamento, de bem-estar para uma pessoa que está gravemente doente, que está em profundo sofrimento. Isso é totalmente distinto
de psicotoxicidade, onde a pessoa fica extremamente ansiosa, Uhum. agitada, não dorme bem, às vezes pode ficar irritada, agressiva, ter alucinações visuais e auditivas. Gente, isso num contexto medicinal, que a gente tem controle da situação, Uhum. supervisão médica capacitada, isso não acontece no contexto de uso medicinal. Claro. E na sua pesquisa, ou nas suas pesquisas, e na sua opinião também, o Sistema Único de Saúde poderia distribuir esse medicamento, se legalizado, né? De que forma? Através só do médico, que poderia receitar como terapêutico, como medicamentos para a pessoa comprar, às vezes, na farmácia, ou não? Só no SUS mesmo, por distribuição do médico, ou também em farmácia? Qual é a sua opinião? A minha opinião tem que estar amplamente acessível, acessível pelo SUS, acessível pelos planos de saúde, acessível para a compra direta do consumidor. A Uhum. medicação é segura, a medicação é eficaz, a medicação é profundamente transformadora na qualidade de vida de pessoas com doenças graves. Ela tem que ser amplamente acessível. Uhum, entendi. Tem até aqui uma questão que eu gostaria de mostrar para vocês e para você também de casa, né? O morador de Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, ele foi até autorizado a plantar pés de maconha em casa. Esse jovem, né, ele conseguiu uma autorização da Justiça por meio de uma ONG chamada Santa Cannabis para a produção desse remédio, porque ele tem uma síndrome rara e essa síndrome rara afeta o sistema cardiovascular dele, o esqueleto e também a visão. Você já ouviu falar desse tipo de tratamento? Ah, muitas pessoas com doenças graves e que não encontram alívio no arsenal terapêutico habitual têm procurado a cannabis para trazer algum alívio. E Uhum, frequentemente tem encontrado, pelo motivo que a gente falou antes. A gente está falando de um medicamento de moléculas múltiplas, que tem certo. múltiplas formas de ação. Então, os Uhum, pacientes podem experimentar o efeito ansiolítico da cannabis, o efeito anti-inflamatório, analgésico da cannabis, o efeito indutor do sono da cannabis, e pode isso estar, com certeza, trazendo mais qualidade de vida aí. entendi. Estou procurando aqui na internet também, você pode até encontrar no ND+, o nosso site, né, nosso portal de informações ND+. E aqui na internet tem até um outro que o ND+, também traz, que é o seguinte: um juiz de Joinville, maior cidade aqui do estado, autorizou também um paciente a plantar maconha e extrair óleo para tratamento. Deixa eu entrar aqui rapidamente, para a gente falar também desse assunto aqui, porque é também uma matéria aqui do ND. Não sei se eu vou conseguir aqui abrir. Abri, consegui. Diz assim, que o morador de Joinville tem fibromialgia. Fibromialgia é aquela questão de muitas dores no corpo, a pessoa tem, né? E entrou com habeas corpus na justiça para ter direito ao uso medicinal da cannabis sativa. Uma decisão em caráter liminar é inédita em Santa Catarina. Então você acha que com essa, o que precisaria ser feito? Legalizar esse projeto? O que tem que ser feito para realmente não precisar, por exemplo, ir na justiça para conseguir esse tratamento? As judicializações que estão acontecendo em todas as partes do país é fruto da falta de acesso. Se fosse Uhum, amplamente acessível, não aconteceriam essas judicializações. Então, sem dúvida nenhuma, esse projeto de lei tem que ir adiante. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que permitir o plantio dentro de território nacional. Isso é condição sine qua non para que o custo dessas medicações sejam mais baixos. uhum. E só quando essas medicações realmente forem amplamente acessíveis, a gente não vai precisar mais estar judicializando. Claro. Agora, você, por exemplo, já utilizou com você mesmo ou com um parente próximo seu, por exemplo, esse tipo de extrato, né, da planta da cannabis? Sim, sem Sim? dúvida. Para quê, Hoje, assim? Qual foi o uso? ah, queixas diversas, Hum, né? Dificuldades pontuais no sono, questões de ansiedade, questão de dor crônica, e a maior parte dos meus pacientes, dor crônica, problemas crônicos da coluna certo. vertebral, pacientes que já operaram e não melhoraram, ou pacientes com fibromialgia, onde a refratariedade do arsenal terapêutico habitual é pequena. Uhum, Desculpa, a refratariedade é altíssima, o resultado, né, da terapêutica habitual é pequena, e pacientes com transtornos neurológicos que também não evoluem com os fármacos, né, frequentemente prescritos. uhum. Esse grupo de pacientes tem se beneficiado de forma bastante satisfatória da cannabis. E nessa questão, por exemplo, de fibromialgia, qual seria a dose, né? Porque a pessoa tem muitas dores no corpo, existe uma dose específica, ou ela é sempre a mesma para todo tipo de doença? Essa questão é uma das mais de
desafiadoras da Sim. cannabis medicinal, né? Uhum. Porque aqui, diferentemente do racional alopático habitual, onde o medicamento já vem com aquela miligramagem e todo mundo toma aquela mesma miligramagem, ou a miligramagem é na base do peso, aqui com a cannabis medicinal a gente tem pacientes que têm respostas satisfatórias com 1 miligrama ao dia de canabinoide, pacientes que precisam estressar essa dose a 200, 300 miligramas ao dia de canabinoide. A Uhum. dosagem é absolutamente individualizada, porque cada Certo. paciente tem um sistema endocannabinoide único, né? Então, o contexto do paciente precisa ser sempre individualizado para você fazer essa prescrição. Por isso, Entendi. a educação, o conhecimento nessa área é de fundamental importância, porque difere do racional convencional que a gente aprendeu na nossa formação médica. Uhum. Agora, você, só para o pessoal de casa também entender, e também porque eu também não entendi uma questão ainda. Ela não é legalizada ainda, essa questão desse uso, né, medicinal, mas você consegue fazer tratamento já, hoje em dia, com alguns pacientes. É através de que mecanismo? Tipo, é permitido? Até que ponto não é permitido? Como é que você usa? Na verdade, é legalizado sim. Hum. Desde 2019, a Anvisa liberou uma RDC que normatiza, né, a comercialização desses produtos à base de cannabis. Certo? Dentro do país, a gente já tem 2 marcas registradas para compra direta na farmácia, inclusive. Uhum. Tem 2 medicamentos à base de cannabis para compra na farmácia, mediante prescrição controlada. É possível também, através de uma RDC da Anvisa, importar medicamentos à base de cannabis. Certo. E a gente tem as associações de pacientes aqui em território nacional que estão judicializando o direito de cultivar e plantar essa planta, extrair a medicação dessa planta para fins medicinais para os seus associados. Então, Agora, na maioria das vezes, esses medicamentos são caros, é isso? São muito caros? o que está acontecendo é que sim, o que tem hoje na farmácia é bastante caro para a Uhum. maior parte da população brasileira. Imagina um medicamento em torno de R$ 2.300, R$ 2.500. Puxa. A importação, por ser o custo dessas medicações serem atreladas à cotação do dólar, também acaba sendo caro, né? Mais que Aham. R$ 1.000 também. E aí, o que tem realmente democratizado o acesso dessas medicações no país são os trabalhos das associações, as associações de pacientes, que têm Uhum. peitando aí esse trabalho, essa frente aí, levantando essa bandeira, cultivando, fazendo, extraindo as medicações aqui e distribuindo para os seus associados com um custo muitíssimo mais acessível, algo em torno Claro. de R$ 300, R$ 400. E que ainda é alto, né? R$ 400 ainda é alto para a maioria das pessoas. Por exemplo, você também é uma médica colaboradora da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal. É justamente uma associação como essa que vocês conseguem distribuir num preço um pouco mais razoável, é isso? Exatamente, exatamente. Então, a AMAME, né, no caso hoje que eu tenho colaboração direta, Uhum. o habeas corpus da AMAME está relacionado, está ligado ao filho do Dr. Leandro Ramires, que hoje é o presidente da AMAME. O BN tem síndrome de Dravet, que é uma síndrome que causa epilepsias graves e de difícil controle, e tem Uhum. também autismo severo, né? E depois que a cannabis entrou na vida do BN, ele nunca mais internou, ele nunca mais teve graves intercorrências clínicas. Antes Uhum. da cannabis entrar na vida do Beni, foram 40 internações hospitalares, Puxa, muitas delas em CTI. O Beni teve a beira da morte algumas vezes, olha né? E só. depois que a cannabis entrou na vida do Beni, ele nunca mais internou no E hospital. quanto é mais ou menos o tratamento, quanto foi, na verdade, quanto tempo, né, de tratamento para ele melhorar Em poucos meses, gente, a com gente a consegue cannabis? resultados satisfatórios. Em poucos meses, tem pacientes que em poucas semanas já têm resultados profundamente transformadores. Então, são essas histórias que a gente coleciona e que a Uhum. gente quer multiplicar através de educação, de informação qualificada, né, para a Uhum. gente quebrar estigmas, quebrar preconceitos e tornar esse tratamento acessível. Quantos benes tem por aí? Né? Entendi. Como esse paciente que eu citei do traumatismo craniano, quantos pacientes tem por aí? E vocês estão tentando, por exemplo, entrar com algum projeto, alguma lei também, para poder realmente legalizar o uso medicinal e para distribuir pelo SUS? Os projetos já têm, na verdade, a gente está apoiando, né? A gente Só quer que vá apoiando, para frente. certo. Entendi. O negócio é botar para frente esses projetos, né? Exatamente. Maravilha. Olha, doutora Patrícia, eu quero te agradecer muito. Aqui ficou muito claro, né? Ficou muito clara a divisão entre a maconha para uso medicinal, que na verdade é a cannabis, é o extrato dessa planta, e o uso da maconha para fins recreativos,
né, exploratórios, enfim, que não vem ao caso. Seria a questão mesmo medicinal e que você defende, né, Patrícia? Qual é a tua última consideração a respeito disso? É isso, gente. Cannabis não é uma droga, cannabis é uma planta utilizada para melhora da qualidade de vida há milênios, né? E por motivos claramente econômicos e políticos, ela foi proibida. A gente já tem hoje uma ciência vasta para explicar por que essa planta funciona. São mais de 35 mil artigos publicados no PubMed sobre o sistema endocannabinoide e o potencial terapêutico dos derivados canabinoides. No clinicaltrials.gov, o maior database de ensaios clínicos do mundo, tem mais de 500 ensaios clínicos acontecendo para explorar o potencial terapêutico dessa planta. Perfeito. Eu não tenho dúvida que a gente está diante de um potencial disruptivo dentro da medicina e a gente precisa de educação. As pessoas precisam entender que essa medicação é utilizada para ajudar a qualidade de vida de pessoas com doenças graves e incapacitantes. Maravilha. Doutora Patrícia Montanher Soares Silva, muito obrigado por trazer essas informações, por esclarecer, né, como a gente fez aqui, divulgar realmente a informação precisa, correta para as pessoas de casa. Obrigado mesmo, ótima noite para você, doutora. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, à disposição, um abraço a todos. Maravilha, um grande abraço para você também de casa. Quarta-feira que vem tem mais Conexão ND e amanhã, Cacau Menezes aqui na Record News, hein? Grande abraço, até lá.